queridos amigos, queridos estudantes, pois bem, meu nome é Juliana, muito prazer, e hoje eu vou dar aula sobre as questões que caíram na OAB número 35 na área de Direitos Humanos. Pois bem, eu vou refazer essas questões que caíram com vocês nessa aula e a gente vai discutir aqui sobre o porquê da alternativa correta ser a alternativa que você deve assinalar, o porquê ela está correta, qual que é o amparo legal e qual que é o defeitinho que vai ter nas alternativas erradas também. O motivo para você não assinalar e não cair no erro na sua prova do exame da ordem. Pois bem, vamos começar. Nisso, eu vou dar um tempo para que vocês leiam primeiro a questão, inclusive minha carinha vai sumir aqui, aí vocês deem uma olhadinha, já marca aí qual a alternativa que você acha certa e depois a gente vai fazer essas questões. E eu vou mostrar também um amparo legal certinho, como já mencionado, certo? Pois bem, vamos começar com a primeira. Bom, vou dar uma sumidinha aqui e vou dar uns 4 minutinhos para que vocês consigam fazer a questão, certo? E já volto.
Bom, acho que deu tempo para todo mundo fazer a questão, ler certinho, com calma. Então agora eu vou ler com vocês, certo? Bom, vamos começar. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, assim denominado pela Lei nº 12.986 de 2014 e vinculado à Administração Pública Federal, é um importante órgão de proteção dos direitos no Brasil. Você, que atua na defesa dos direitos humanos, tomou conhecimento de uma violação de um direito social previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Assim, você avalia a possibilidade de levar tal situação ao conhecimento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Diante disso, assinale a opção que corresponde às corretas incumbência e atribuição desse Conselho. Alternativa A. Assessorar o Congresso Nacional. Vou fazer uma pausinha aqui para a gente refletir sobre essa primeira parte. Em matéria relativa aos direitos humanos e avaliar eventuais projetos de leis que envolvam os direitos humanos que tenham sido propostos por deputados federais e senadores da República. Próxima. B. Representar o Brasil perante a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos quando da apuração por esta comissão de denúncia, violação de direitos humanos resultante da ação ou omissão do Estado brasileiro. Alternativa C. Receber apresentações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar as respectivas responsabilidades aplicando sanções de advertência, censura pública ou recomendação para afastamento do cargo. D. Representar em juízo as vítimas de violação de direitos humanos naquelas ações judiciais reparadoras de direitos que forem impetradas no próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos no âmbito de jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça. Bom, meus amigos, acho que aqui fica bem claro que a alternativa correta é a alternativa C e a gente vai ver o porquê. Bom, vamos ver por que as outras estão erradas. Primeiramente, a alternativa A. Bom, ela é errada porque a gente sabe que o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele não vai assessorar o Congresso. Ele não vai. O que ele vai fazer? Ele vai poder opinar sobre os atos normativos, administrativos, legislativos, referentes aos direitos humanos. E ele vai poder também elaborar algumas propostas legislativas e atos normativos, certo? Então, não vai assessorar o Congresso Nacional, como diz a alternativa A. Por que a alternativa B está errada, então? Porque o órgão que vai representar é a Advocacia Geral da União. Então, não tem nada a ver com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Não é escopo dele. Então, aí você já vê que está errado. E a alternativa D? Por que está errada? A alternativa D é uma das que mais se demonstra como erro nessa questão. Porque a representação ela é feita por advogados ou pela Defensoria Pública mesmo, quando a pessoa não tem dinheiro para arcar com os custos, né, de um advogado particular. Então, não vai ser representado de jeito nenhum pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Está errado. E por que a nossa alternativa C é a correta? Bom, como todas as questões do exame da ordem, tem bastante da letra da lei. Então, está exatamente como diz no artigo, que a gente vai ver agora. Pois bem, aqui, inicialmente, a gente tem um artigo que a gente vai abrir, né? Que fala que as defesas em relação aos direitos humanos, elas podem ser de ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionárias das condutas, tá bom? E a gente também tem que decorar, embora não tenha caído nessa questão especificamente, que a defesa dos direitos humanos vai independente da provocação das pessoas ou da coletividade ofendida, tá? Porque é um interesse bem maior. Bom, pois bem, a nossa alternativa tem duas partes. A primeira fala justamente sobre o que é competência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. No artigo 4º dessa lei, a gente pode ver que algumas medidas necessárias que a gente pode tomar, que eles podem tomar, na verdade, né, é a repressão, a sanção e a reparação das condutas que vão contra esses direitos, tá? E ela também vai poder fiscalizar a política nacional e vai poder dar suas recomendações para efetivação do cumprimento. E
O inciso terceiro, que a gente vê que ela pode receber representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos. De condutas ou situações contrárias aos direitos humanos, né? E apurar as respectivas responsabilidades. Ou seja, quando a gente volta aqui na nossa questão, é a primeira parte, receber representações, denúncias, condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar as respectivas responsabilidades. Temos a primeira parte. Mas e essa segunda aí? Aplicando sanções de advertência, censura pública ou recomendação para afastamento de cargo. O que é essa segunda parte que eu não estou entendendo? Pois bem, aí a gente vai para um outro artigo, que é o sexto, que fala exatamente sobre as sanções que poderão ocorrer. Advertência, censura pública, recomendação de afastamento de cargo. E também temos essa parte de falta de concessão de verbas, auxílios e subvenções em relação à entidade que tiver a culpa, certo? Pois bem, exatamente o que diz na lei, exatamente o que diz no artigo, sem faltar nem dever. Certo. Bom, aqui eu fiz um mapinha mental, né? Para que vocês consigam absorver um pouquinho mais o conteúdo dessa questão. Temos o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai ter a proteção por ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionárias. E temos a relevância pública ou dos particulares, que é um aspecto muito importante, gerando as sanções, que podem ser essas já mencionadas, que é advertência, censura, afastamento, e sem a concessão de verbas e auxílios para a entidade responsável, certo? E nisso, o que eles podem fazer? Promover medidas necessárias para a prevenção, fiscalizar a política nacional de direitos humanos e receber representações ou denúncias, certo? Pois bem, vamos para a próxima questão? Muito bem. Bom, como eu disse antes, eu vou sumir aqui por uns 4 minutinhos, dando tempo para que vocês leiam com calma, pensem na alternativa correta e depois eu volto aqui para a gente fazer essa mesma questão juntos, tá bom?
Acredito que tenha dado tempo para todo mundo ler certinho, com calma. Então, vamos prosseguir com a nossa aulinha. A próxima questão. De acordo com a recomendação no 123 de 7 de janeiro de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, os órgãos do Poder Judiciário brasileiro estão recomendados à observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, bem como a necessidade de controle de convencionalidade, vamos ressaltar essa palavrinha que ela vai ser importante, das leis internas. Nesse sentido, controle de convencionalidade deve ser corretamente entendido como alternativa A. O controle de compatibilidade material e formal entre a legislação brasileira e o que está disposto em geral na Constituição Federal. B. A verificação da compatibilidade entre as leis do Estado, legislação doméstica, e as normas dos tratados internacionais de direitos humanos firmados e incorporados à legislação do Brasil. Do país, né? C. A análise hermenêutica que propõe uma interpretação das normas de direitos humanos de maneira a adequá-las àquilo que estabelece a legislação interna do país. D. A busca da conformidade da Constituição e da legislação doméstica àquilo que está convencionado nas normas de direito natural, pois essas são logicamente anteriores e moralmente superiores. É um absurdo. Pois bem, a nossa alternativa é a B, a verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado, legislação doméstica e as normas do Tratado Internacional de Direitos Humanos firmado e incorporado à legislação do país. Mas por que as outras estão erradas? Pois bem, vamos ver isso agora. Bom, a alternativa A, ela está errada. Por quê? Lembra que eu falei que a palavrinha convencionalidade é importante? Uma coisa que a gente tem que fixar na nossa cabeça. Convencionalidade, convenção, constitucionalidade, constituição. Então, o que está disposto vai ser compatível à convenção, convencionalidade, certo? Pois bem, a próxima, a alternativa C. A alternativa C está errada porque a gente deve levar em conta que a interpretação feita pela Corte deve ter uma relevância. Então, ela deve ser incorporada sem diminuir os efeitos da aplicação da nova norma estabelecida, certo? E a alternativa D, absurdo, ela fala que tem que buscar conformidade, né? Mas, basicamente, ela coloca num patamar superior as normas anteriores. Não tem nada a ver, porque uma coisa que a gente deve decorar e deve ter salvo na nossa mente na hora de fazer o exame da ordem é que as normas de direitos humanos têm hierarquia e elas vão ser equiparadas com emendas constitucionais. Então, elas não estão abaixo de maneira nenhuma. Não está abaixo de maneira nenhuma, certo? Pois bem, vamos dar uma olhadinha em alguns artigos agora. Esse artigo 5º da nossa Constituição Federal fala que essas aplicações das normas definidas nos direitos humanos são fundamentais e imediatas, tá certo? E, bom, elas não excluem outras decorrentes do regime e dos princípios que foram adotados por elas, ou dos tratados internacionais, que o Brasil vai fazer parte, certo? E elas serão equivalentes a emendas constitucionais, como a gente já abordou na nossa alternativa D, que estava errada, e o Brasil ele vai se submeter à jurisdição dessa norma após a adesão. Certo, pessoal? Pois bem. Bom, muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Me coloco à disposição de todos que tenham alguma dúvida. Esses são os meus contatos, o meu Instagram e o meu e-mail. E leiam sempre as normas, as leis, os artigos, porque não vai sair muito disso na prova da ordem. É mais essa questão mesmo, prestar atenção com as pegadinhas, com as competências principalmente, porque é uma questão bem abordada. E fico à disposição de vocês, certo? Pois bem, muito obrigada, boa noite para vocês.